Olá, como é bom estar com você aqui na TV Mundo Maior. Juntos podemos solucionar algumas emoções, alguns conflitos, juntos com a doutora Nise da Silveira. E olha, é muito importante a gente conseguir equilibrar as nossas emoções, porque é através das nossas emoções que construímos os nossos sentimentos. Então, se você quiser participar do nosso programa, mande a sua mensagem, escreva pelo WhatsApp qual é o seu conflito, o que está acontecendo na tua vida, para podermos ajudar você a reconstruir suas emoções. Anote, 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos ali, ó, juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E anote, acesse a nossa playlist lá no YouTube. Tem assuntos interessantíssimos. E com certeza você vai encontrar um assunto e ainda dizer assim, caramba, é a minha autobiografia não autorizada. É isso. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, que é a Ana Carolina Magalhães. Ela é psicóloga e vem como especialista para ajudar a reconstruir a emoção. Seja bem-vinda ao nosso programa, Ana. Obrigada, Iraci, mais uma vez por estar aqui no Reconstruindo. É sempre um prazer. Obrigada. O relato de hoje é de Márcia. Ela tem 42 anos, ela mora em Sorocaba, interior de São Paulo, e ela diz assim, ela começa o relato dela dizendo assim, eu tenho medo da depressão. Ela diz que ela está com 2 irmãs com depressão. Ela diz que a mãe dela faleceu no parto dela. Então, ela foi criada por uma tia e por essas 2 irmãs. E diz que seguiu a vida, mas que as irmãs contam que a mãe tinha uma depressão muito grande, muito séria. Ela passava dias sem sair de dentro do quarto, fechada no quarto, e as crianças, que eram as irmãs, ficavam largadas em casa. Então, ela esquecia de alimentar, e assim elas não iam para a escola, passavam o dia inteiro brincando. E ela disse que ela já foi casada, não tem filhos, e essas 2 irmãs são solteiras, e ela está morando com essas 2 irmãs. E ela diz que as 2 irmãs estão passando um momento muito crítico. Estão com depressão, ambas, e não querem sair do quarto. Já tem 2 meses essa situação. Ela diz que tentou convencer as irmãs para ir a um médico, mas elas não querem, acharam que não precisa. E ela diz que as irmãs já estão chegando numa situação de não querer tomar banho. Ela diz assim que ela tem medo da depressão, que ela não quer viver naquele ambiente e que ela liga a televisão para se distrair, para ouvir as coisas, mas que ela só ouve coisas ruins na televisão, só coisas que levam ela para baixo. E ela não quer compartilhar dessa depressão. Ela diz que ela não sabe como conviver com as irmãs em depressão. Uma das irmãs era professora e após a pandemia ela não quis mais voltar a dar aula. A outra irmã, ela era gerente de uma agência bancária e diz que após um assalto na agência, ela sentiu tanto medo que ela não voltou mais para o trabalho e ela ficou desempregada. Então, ela diz como lidar com essa situação, como conviver com 2 pessoas
em depressão. É complicado, né, Ana? Porque Realmente. o ambiente está adoecido, né? Exatamente. É um ambiente difícil, né? Com duas. Você ter uma pessoa com depressão já é difícil, né? Você acaba Sim. ocupando um papel de cuidador e fica aquela pergunta: quem cuida do cuidador? Mas ela tá com duas pessoas com depressão. Então você vê que tem um ambiente ali bem difícil, pensando no lado espiritual também bem denso, né? E que é importante a vigilância dela para ela poder se blindar, uma vez que ela está dentro desse ambiente. Mas sem dúvida é uma situação bem difícil, bem complicada. Porque ela conta que as irmãs, né, conviveram com a mãe, que a mãe tinha depressão, não saía do quarto, mas que é a primeira vez que ela está se deparando com uma experiência dessa. Então, quer dizer, já vem um quadro ali que na infância dessas duas irmãs, elas viviam com esse problema com a mãe. Quer dizer, tem alguma coisa que está puxando ali que, ó. Sim, a Tá gente pode tudo. ver uma reprodução familiar, né, que vai acontecendo. Sim, tem várias questões nessa situação, né? Que Sim. é a infância dela. Me chama a atenção também nesse relato o quanto esse sistema ele permaneceu, ou seja, permanece depois de tantos anos, permanecem as três juntas, né, como se fossem as três contra o mundo. O pai viajava, a mãe faleceu, então sempre foram as três. E elas permanecem assim. Essa que mandou o relato, né, a Nilzete, ela até chegou a sair, se casar, mas ela retorna, ela se separa e retorna para aquele seio familiar. Então, elas, como se elas não tivessem ido para tomar a vida, né? Então, ainda estivessem naquela casa adoecida por conta da mãe, aquele processo. Então, a gente tem várias coisas para pensar. Porque são três pessoas e cada um tem a sua participação, né? Porque uma permanece, porque a outra está em depressão, porque a outra também está. Então a gente tem três elementos aí que formam esse todo, que é uma situação sem dúvida bem complicada, né? Mas me chama a atenção isso, esse ainda permanecer as três, né, nessa casa, como se elas ainda não tivessem saído desse lugar lá atrás. E a depressão, ela vem um pouco por isso também. A depressão, ela é um transtorno, é uma questão, uma doença mesmo. A gente precisa ter todo cuidado, não é simplesmente uma tristeza. É verdade. Pelo relato, elas já estão até perdendo a funcionalidade de autocuidado. Então, tem um caso aí importante a ser olhado. Sim. Mas pensando do lado psicológico, isso é um processo que chega nesse ápice, né? Nesse pico aí. Mas tem um processo de como se fosse uma estagnação em alguma fase. Então, tem alguma questão vamos botar assim, de desadaptação na minha vida. Né? Eu não consigo lidar com algo que se apresenta na minha vida. Eu fujo, né, disso, não quero lidar e continuo olhando para fora, como se nada tivesse acontecendo. Então, a minha energia, que deveria ir para dentro para poder entender por que eu não estou conseguindo lidar com isso, ela tá para fora. Aí vem um efeito rebote. Não, querida, você tem que olhar para dentro. O seu objetivo, né, nessa existência é você se autoconhecer. Tum! A energia vai para dentro e aí vai a depressão, que é isso, é se fechar, é não se relacionar com o mundo, né? Não ter nem com o mundo do corpo, né? Aquela coisa bem básica. Sim. Então, E como elas conviveram com a mãe que tinha esse quadro depressivo, pelo que ela fala, severo, é algo que está marcado, muito marcado na vida delas, né? E elas se recusam, né, a ir ao médico. Então, quer dizer, juntou as três novamente no mesmo local e você vê que é uma família que permanece adoecida. Veio adoecida da infância e permanece adoecida até hoje. É como você disse, elas não saíram para a vida, elas ficaram fechadas naquele mundo adoecido, como se a mãe ainda vivesse ali, né? E vão reproduzindo. E por elas talvez, né, que a gente não pode definir nada, porque a gente tem um relato bem breve, mas por talvez elas terem essa convivência com a mãe, que muito provavelmente não deve ter sido medicada, nem
nem feito uma terapia ou algo assim, elas normalizam a depressão, ou seja, elas estão no estado que estão, mas elas não querem ajuda também. Então você vê que é algo natural para elas essa reação também, né, de Porque se se ela fechar. tem 42 anos e a mãe faleceu no parto, quer dizer, essa história já tem muito Sim. tempo e ela não deveria estar sendo tratada, provavelmente, por nenhum psiquiatra, psicólogo, nada. Sim. Então, provavelmente, isso era normalizado como algo. É o gênio da mãe dela, né? Ela é uma pessoa mais introspectiva, tímida, fechada, melancólica. As pessoas davam vários nomes. É, Então, você vê a recusa delas de cuidar dessa doença, né? Que é tratada, que pode ser tratada, que pode dar uma boa qualidade de vida. Elas normalizam e não preciso de ajuda, não preciso de médico, só me traz a comida. Mas enquanto isso, ela que não tem depressão, ela fica à mercê dessas situações. E também numa posição difícil, porque se essas duas criaram ela, como que ela sai para a vida e abandona, entre aspas, né? É difícil, mas o quanto às vezes a gente precisa colocar fronteiras nas relações para que a gente consiga ter a própria vida, porque senão a gente vai ser sempre tomado pelo problema do outro, né? Então você está ali para ajudar, você vai oferecer, né, um médico. Se ela não tem, se elas não têm discernimento mais para poder cuidar de si, então às vezes a pessoa vai ter que tomar a frente, e falar não, você vai, né? Ou você vai, ou eu vou embora, porque nesse ambiente não dá para ficar. Porque com se não certeza. estabelece esse limite, você vai perdendo a vida, né? Você vai, como parece que elas já foram perdendo, porque elas estão ali paradas ainda numa mesma situação. Quando uma pessoa, geralmente quando uma pessoa tem depressão numa família, o ambiente familiar ele adoece. Então não é só a pessoa que tem a depressão que precisa ser tratada, mas aqueles que convivem com ela. Agora, ali no caso, ela está com duas irmãs com depressão. E ela começa o relato dela falando: eu tenho medo da depressão. Quer dizer, é algo que está impactado na vida dela, que está afligindo. E ela tenta fugir para a televisão. A televisão só traz notícia ruim, desgraça, porque eles vivem de sensacionalismo da desgraça dos outros. Ninguém traz notícias boas que olha, enquanto está acontecendo um crime, não sei o quê, mas tem gente ali fazendo caridade, tem gente socorrendo, tem gente trabalhando. Olha, essa criança foi beneficiada, essa família. Não tem, né? Então, ela foge das duas irmãs e cai na televisão, que ela não consegue fugir também, porque faz com que ela mergulhe mais nessa situação. Que ela tende também a entrar em depressão se ela continuar daquele jeito. Sim, exatamente. Infelizmente, o mal faz muito mais barulho, então realmente o que a gente vê nas televisões é isso. Mas, de uma certa forma, ela vai, se ela permanecer assim, constelar o medo dela, né? Porque ela tem tanto medo da depressão que ela não quer parar para olhar e ver as dificuldades dela, né? E quando ela não faz isso, aquilo vai se acumulando, vai virando uma bola de neve e vai acontecer o mesmo efeito rebote. Você está olhando para fora, você não está prestando atenção no que no convite, né, que a vida te faz aqui. Então você não está olhando para você, pum, vai puxar para dentro de novo. Então, aquilo que não se enfrenta acaba virando o destino. De alguma forma, quando a gente foge de alguma coisa, aquilo é constelado na nossa vida para que a gente aprenda a lidar com aquilo, né? Então, esse medo e essa fuga da depressão pode acabar levando ela de fato à depressão. Como que ela pode resolver isso? Olhando, primeiro, a depressão tem um papel importante nesse meio familiar, nesse sistema familiar. O que essa doença representa, né, para a família e para ela? Como que essa família, esse sistema foi estruturado? Qual é a parte dela? Quem é ela nesse sistema? Qual é o papel dela? Porque agora pensando, é interessante porque a mãe teve depressão e as duas filhas cuidaram. Depois, as duas filhas ocuparam o papel da mãe dessa moça. E agora, Exato. as duas, que são as duas mães, estão em depressão e a filha está cuidando. Olha o ciclo, a reprodução,
né? Tá repetindo ali. Exatamente. Até que alguém desse sistema acorde. Porque, por exemplo, se ela tivesse um filho e ela não se desse conta e não rompesse com esse ciclo, provavelmente essa história ia se repetir. Então, quando um toma consciência, isso pode mudar todas as próximas gerações. Porque a gente vai aprendendo, a gente nasce no meio e a gente aprende a lidar com aquele sistema e a gente fica muito rígido com essa forma, né, de proceder, com essa cena que a gente vive. E a gente acaba replicando, porque é um lugar conhecido. Então, ela precisa se dar conta e ver que esse papel dessa cuidadora talvez não seja dela. Ela pode auxiliar as irmãs, sim, né, são os familiares, Uhum. mas ela não pode perder a vida dela por isso. Porque quando não se toma a vida para si, a vida corre um grande risco, porque está na mão dos outros. E aí sim vai chegar a depressão, para que ela se dê conta disso. Ali as três precisam de tratamento, né? Exatamente. Ela também precisa de tratamento porque ela já vem ali de uma história onde as irmãs contavam como era a mãe, o que acontecia com a mãe, e aquilo deve ter contado desde novinha, então, de criança, então é algo que marcou muito a infância dela, né? Agora, conviver com uma pessoa, ou mais de uma, no caso, as duas ali, em depressão, é muito angustiante. Com certeza. É um grande desafio. Como você falou, é uma família adoecida, né? Então, quando um elemento, como o nosso corpo, né? Quando um órgão ele adoece, o corpo todo ele acaba entrando em desequilíbrio, porque precisa dar conta daquele equilíbrio e para esse equilíbrio funcionar, todos se desequilibram, até que uma hora não resiste, né? E acaba falhando o corpo porque precisa que cada um ocupe o seu papel, né? Nem mais, Exato. nem menos. Então, a mesma coisa esse sistema. Quando um acaba adoecendo, todo o sistema se desequilibra para tentar manter um equilíbrio, mesmo que não seja um equilíbrio funcional. Então, é preciso que olhe cada um para si mesmo, né? E ver a sua responsabilidade e sua própria, entre aspas, doença, né? Então, ela precisa cuidar dela, também ver a questão psiquiátrica, a questão Muito emocional importante. da história dela, é uma história bem forte. É uma mãe que tinha depressão, a gente não sabe ou não, mas se ela tinha depressão enquanto ela estava grávida, ela absorveu muitas coisas dessa mãe enquanto ela estava no útero, né? Ela teve Com esse certeza. contato. Então, é importante isso. É um fato muito importante que a mãe tenha falecido no parto. A gente não sabe o quanto ou não ela tem mais ou menos culpa. Tem o pai que era mais distante, ser criada pelas irmãs. Então, tem muitos fatores aí que ela precisa olhar. Eu não sei o quanto ela olha, eu não sei se ela faz ou não terapia, o que ela faz para ela, mas que é muito importante ela não deixar passar despercebido. Parece que não faz terapia porque ela quis levar a irmã no médico e não quis ir. E ficou tudo E bem. ela tá buscando a fuga dela na Exatamente. televisão, né? Agora, as duas irmãs estão em depressão, ok. Mas uma pode estar tendo um estresse pós-trauma, porque ela trabalhava numa agência bancária, foi assaltada e, por medo, ela se fechou dentro de casa e entrou em depressão. Sim. Né? Então, pode ser um tipo de depressão, um resultado. A outra vem de uma pandemia, onde provavelmente o medo deixou ela fechada dentro de casa, e quando chegou na hora, no momento, né, para ela sair para a vida, trabalhar, ela parou também e entrou em depressão. Então, as duas, no caso, têm depressão ali por medo, né? Num paralelo, mas de formas diferentes. Uma pode ser estresse pós-trauma e a Sim. outra não. A gente tem vários tipos de depressão. Tem a depressão maior, que é essa depressão mais aguda, né? Você tem a distimia, que é uma depressão crônica, que ela é mais
branda, mas ela é mais persistente, ela é algo que você, às vezes, nem percebe. Você fala que a pessoa é da personalidade dela, porque ela sempre foi assim. Mas é um tipo de depressão, é algo crônico, assim, que permanece. E tem as depressões, depressão maior devido a algum trauma, alguma coisa assim. Mas o interessante das duas é que elas tiveram foi perante a morte, a ideia da morte, seja por um assalto, ou seja, pela a ideia da pandemia, né? A TV ali ligada, vendo, morreu fulano, pode ser com qualquer um, tá no ar. Ou você não respira e morre, ou você respira. Algumas pessoas pensaram assim. E aí o medo da morte. O que eu fiz da minha vida? Exatamente. Será que eu vivi a minha vida? Eu acho que era uma pergunta que as três deveriam se perguntar. Eu vivi a minha vida? Qual é a minha vida? Então, tem uma questão, porque para a gente pensar sobre a vida, a gente tem que pensar sobre a morte. Se a gente não tem coragem de olhar para a nossa vida, a gente não tem coragem de olhar para a morte. E olhar para isso, dar de cara com isso de alguma forma, seja num assalto, seja numa pandemia, pode ser muito doloroso e ela só se fechar. Então não tem sentido. Não tem sentido, posso, não vivi, posso morrer. Aí ela se fecha ali e fica apática ao mundo. É uma forma de se blindar. Com certeza. Agora, é necessário um tratamento psiquiátrico, consultar um médico para ver exatamente o que é que elas estão trazendo e fazer um tratamento psicológico para ver da onde vem a raiz disso daí. Exatamente. O tratamento psiquiátrico é totalmente importante, porque uma vez que você tem um jogo, né? Você não sabe jogar o jogo. Você usa o controle, você quebra o controle. Você pode parar e ler o manual. Opa, aprendi a jogar. Mas não tem como eu jogar se o controle está quebrado. Eu preciso olhar também para esse controle. A gente precisa olhar para o nosso corpo. Ele foi danificado. A depressão mexe com o nosso sistema neuronal. É importante restabelecer a questão dos hormônios. A medicação está aí para nos ajudar e facilitar a nossa vida. Né? Então, é extremamente importante a medicação para que dê, num primeiro momento, a energia necessária para que a pessoa consiga sair daquele lugar. Porque é muito difícil. Não é simples, não é uma simples tristeza a depressão. O tratamento psicológico vai sustentar essa mudança, para que a pessoa não dependa sempre do remédio. Senão vai ser uma mudança ali passageira, né? Porque vai só mudar o foco, mas vai retornar. Então é preciso o tratamento espiritual. E no tratamento psicológico, e num ambiente como esse, pensar na parte espiritual também é extremamente importante, porque a gente está falando de um lugar denso, né? É importante ela olhar para a parte espiritual, ficar vigilante na mente dela, fazer as orações, ao invés de ligar a TV, meditar, né, sobre a vida dela e meditar mesmo, né, elevando a mente dela. Ela não vai encontrar isso fora, ela vai encontrar dentro, a elevação vai estar dentro. Então, ela fazer o evangelho no lar. As irmãs não querem, não tem problema. Tá dormindo, vai lá falar com ela, dormindo mesmo, né? Aproveitar, já que ela tem essa visão que amplia e que nos dá mais possibilidades ainda, ela não deixar passar. Então, esses três tratamentos são fundamentais. Não é melhor, não é um ou outro, os três. Quando a gente quer alguma coisa, a gente usa tudo que tem à nossa disposição para conseguir aquilo. Então, se ela quer a vida dela, ela precisa, independente das irmãs, ver o quanto também ela não está caindo nessa depressão também. Ela pode estar vindo num processo, às vezes, de distimia. Então, analisar isso. Ou até uma ansiedade com esse medo, eu não quero, né, não quero ter depressão, isso pode trazer uma ansiedade também muito grande. Sim. Então, ver a necessidade ou não, um psiquiatra vai poder avaliar melhor. Tratamento psicológico, eu acho que para ela seria muito importante por esse histórico. E o espiritual. E aí, quando ela estiver bem, aí sim, ela vai conseguir dar o maior suporte para as irmãs. Porque não adianta também, quando a gente está perdida, a gente vai e pergunta o caminho para alguém que também chegou lá. Onde chego? Como que eu chego nessa rua? Não sei, eu acabei de chegar. Então a gente também não sei. Não sei. Então um cego guiando o cego vai cair no abismo. Com então certeza. Ela precisa tirar as vendas para depois sim ela estar mais firme para poder auxiliar quem quer que seja, nesse caso as irmãs.
Agora, a gente percebe nitidamente ali que as três não tiveram uma infância saudável, né? As três tiveram uma infância faltando ali a presença da mãe, né? Uma porque a mãe estava em depressão, né? As duas meninas. E a outra porque a mãe tinha falecido e era uma tia e as irmãs que estavam ali, quer dizer, estava sempre na dependência de uma outra pessoa. Então, o fato da infância das três não ter sido uma infância bonita, uma infância normal, né, das crianças, ou seja, foi uma sensação de abandono também, é algo que está chamando atenção para elas, porque elas mesmas se abandonaram lá atrás. Você vê que elas são solteiras até hoje, não saíram para a vida, tiveram o trabalho, saiu, voltou, tá, fechou ali para o mundo outra vez e pronto, acabou. Tá faltando ali o esclarecimento, né, para que elas façam esse mergulho interior para resgatar lá da infância uma alegria que elas não tinham. E esse abandono, né, que está sendo marcado por esses fatos que você trouxe, fica totalmente evidente o quanto elas se abandonaram agora, né? Elas não tomam banho. Então, elas levam ao extremo esse abandono. Como é uma construção que vem lá da infância. Nós não somos definidos, nós não precisamos ser definidos pela nossa história. A nossa história nos traz até onde nós estamos, mas quem nós somos, isso é uma escolha nossa. Porque também para elas não acharem que elas são vítimas da história delas. Não. Isso é muito importante. A história delas tem algo ali que elas precisam olhar, né? Que é importante. Realmente, elas tiveram uma infância que todos nós, de alguma forma, lidamos com o abandono em mais ou em menos grau. Por exemplo, é uma experiência universal, é uma simbiose entre mãe e filho, né? Durante os 2 anos. Se a mãe sai para trabalhar, isso é uma experiência de abandono para a criança. Não necessariamente tenha sido um abandono. Né? A mãe precisava ir trabalhar, mas para a criança, aquela é uma das primeiras experiências de abandono. E como a gente vai construindo essa ideia, é a partir de outras experiências. Então, a gente lida de uma forma mais intensa ou menos intensa com a ideia de abandono, de rejeição, mas é algo que permeia o íntimo de cada um. Mas elas têm isso muito forte pela história delas. Com certeza deve ser algo que fica. Então, o que elas estão acostumadas? A abandonar, a serem abandonadas, né? A se deixarem em último. Porque essas meninas, né? Quer dizer, elas eram meninas, elas abandonaram a infância para cuidar da irmã também. Exatamente. Elas abandonaram a vontade delas, né? Então, elas tiveram que pensar mais no outro do que nelas, o que é maravilhoso, né? Você conseguir sair de si para pensar no outro. A questão é quando a gente não faz isso sem interesse, né? Sem interesse, assim, sem ser o motivo do ego, mas quando a gente faz isso de livre e espontânea vontade, não por questões emocionais. Obrigação. Seja para ser amada. Às vezes a pessoa faz isso também porque ela quer ser amada, é uma forma de, caramba, eu preciso, né, cuidar do outro, porque aí o outro vai cuidar de mim. Então ela tem um interesse ali. Enfim, mas elas tiveram que abandonar a infância delas e se deixar em segundo plano. Sim. E assim foi sendo feito, pelo parece, a vida inteira delas. A questão também é a outra não se sentir culpada, como ela se sentiu culpada talvez pela morte da mãe, em relação a deixar as irmãs. Eu estive aqui, ela não está salvando a mãe dela quando ela tenta salvar a mãe. Pode ter uma projeção, assim, porque as irmãs funcionaram como a mãe.
Exatamente. Faz um pouco de sentido? Dá para Sim, entender? sim. Ela não teve contato com a mãe, as irmãs foram a mãe, então é uma forma que eu tenho de poder ali, vou salvar a minha mãe, porque eu não tive a chance de fazer com ela, mas eu vou fazer, é uma segunda oportunidade. E aí ela se abandona para isso. Isso. Essa ocupação de substituição, né, do lugar da mãe para as duas que eram novas é algo muito forte, né? Principalmente porque para elas não tiveram a mãe, a mãezona ali que acolhe, né? Ao contrário, elas já tinham esse abandono. Então, intimamente, elas têm um conflito muito grande, né? Uma falta da mãe, por outro lado, ter que ser mãe se não eram mães. Então, isso tudo gera um outro transtorno muito grande, que isso que acho que elas vêm trazendo, e acho que agora chegou um ponto que explodiu. Exatamente. Né? Porque as duas se depararam com situação de medo, um confronto com o medo. E aí acionou a depressão. Se eu vejo de alguma forma, né, se na minha mente de alguma forma cria a ideia da possibilidade da morte, seja porque eu sofri um assalto e eu poderia ter levado um tiro, ou porque tem um vírus à solta, eu penso, caramba, eu podia ter morrido. O que eu fiz da minha vida? Aí se for resgatar, caramba, eu não tive infância, eu cuidei da minha irmã, eu não tive o luto da minha mãe, eu não tive mãe durante parte da minha infância, meu pai era ausente, e aí vai ver todas as coisas que elas abandonaram. E muitas vezes chega numa idade que a pessoa acha que não tem mais chance de construir alguma coisa, de mudar, né? O que é uma ilusão, porque sempre há oportunidade. 1 minuto é suficiente para que uma mente vire a chave, né? De alguma forma, que ela pense diferente e aquilo faz... Por mais que seja o último minuto dessa existência, aquilo muda no plano espiritual. Então é importante não desistir da melhoria, né? Do autoconhecimento, do autodescobrimento mesmo. Então, ela já tem esse histórico de não viver. E aí, de repente, o não viver parece ser real. Caramba, eu podia ter morrido. E aí elas têm que se deparar com a vida não vivida delas. E pode ser muito sofrido. Mas vale também para ela que não tem depressão também ver o quanto ela não encaminha para isso. Realmente, tá para explodir essa bomba. Uhum. Então, buscar o tratamento é extremamente importante. Senão, é uma casa muito adoecida que não vai ter estrutura para se segurar. Então, tratamento psiquiátrico, psicológico e espiritual tem que ser feito. Não pode ser deixado para depois. Agora, a raiz de tudo isso está na infância das três, né? Das três. Tem uma simbiose das três. Exato. Elas estão ali misturadas e tá ali. Elas estão presas ali naquela infância. Elas estão reproduzindo agora. E também é interessante que quando essas duas se abandonam, elas retornam ao estado de criança. Então, pela primeira vez, elas são cuidadas, porque é a irmã que leva a comida. Exatamente. Então, é uma forma delas... Você vê como elas retornam. Na verdade, elas não saíram de lá. Elas estão buscando, de alguma forma, ter... Sim, é importante, muito importante a terapia por isso. Você vai buscando lá atrás, você vai... Não é mudar a história, não é esquecer a história, mas também não é se definir pela própria história. Né? Então, é pegar a história né, dessa existência e transformar ela. Olhar, atualizar. A gente aprende uma forma de lidar quando criança. E quando nós somos crianças, nós não temos muitas ferramentas. Sim. Né? Então, a gente faz o que pode. É o melhor que a gente poderia fazer para sobreviver naquele meio. Só que a gente parece que para nessa atualização. É como se eu tivesse um modelo de computador daquele de caixão, assim, e parasse ali. Não, tá bom assim. E as coisas vão mudando e eu continuo naquele computador lá. Não vou atualizando. Exato.
Ao mesmo tempo, se eu não tivesse tido aquele computador grandão, né, se ele não tivesse sido construído, não ia chegar nesse moderno. A questão é a gente não parar num. Então a gente não vai se atualizando. A gente pega a primeira forma que a gente aprendeu para lidar com o mundo e vai utilizando ela, mesmo a gente crescendo e tendo outras ferramentas. Então elas estão paralisadas, elas não se atualizaram. É um processo de atualização e a gente está em constante atualização. A gente tem que sempre se perguntar como que a gente pode se colocar agora. O que eu passei me deu ferramentas, novas ferramentas, mas não são as minhas únicas ferramentas. Eu tenho um lápis de cor, um leque de cores, né, para pintar um desenho enorme. Agora, se eu pintar tudo de preto e branco, porque é mais fácil, vai ficar monótono, né? Então, todas as cores são ali possíveis. Em realidade, elas, com essa situação, elas voltaram lá na infância. As três estão vivendo aquele momento da infância de cuidado, de substituição, de estar fazendo, por exemplo, a Nilzete, ela está, como ela disse, né, vivendo uma experiência nova, pela primeira vez que ela se depara ali com a depressão. Então, ela está vivendo uma situação que ela já sabe, eu não quero isso para mim, eu tenho medo da depressão, porque ela acho que ouviu a vida inteira falar, né, sobre a mãe, de como era a situação, e de repente tá ali as duas mães dela, né, na situação em que ela não viveu quando era criança, mas ouviu aquilo o tempo inteiro. Então, teve uma construção ali na infância delas, sempre de muita insegurança, de medo, de dor, de falta de alegria, falta de, né, de vida na Sim. própria infância. Então, a única forma delas conseguirem, acho que, reconstruir essa infância é cada uma agora olhar para dentro de si. O que faltou na minha infância? O que eu deixei de fazer e que isso me faz falta até hoje, que eu gostaria de ter feito? Qual a representação dessa mãe na vida das três? E do pai, né? Sim. Que ele sempre foi muito ausente. Então, ele vinha em casa só final de semana. Então, ele só passava por ali, olha, já vi como tá, fui embora. Olha, tá do mesmo jeito, fui embora. Olha, continua tudo igual, fui embora. Né? Ele não atuou ali como a figura paterna de levantar a família, de unir a família, de botar... Não é fácil, claro, porque ele era só o provedor, no caso. Era uma situação muito ruim. Mas a solução de todos esses conflitos das três é na infância. Se não resolver na infância, elas não vão conseguir sair disso, não é isso? Exatamente. Se elas não conseguirem olhar para essa história que elas estão reproduzindo agora. Interessante a questão do pai também, que elas têm uma relação hoje com o masculino mais distante também, né? São as três solteiras, duas sempre foram, a Nilzete já foi casada, mas é uma relação mais distante com o masculino como era com o pai. Então você vê tudo ali sendo reproduzido, é um padrão familiar. Elas precisam olhar para esse padrão que foi construído, né, que elas aprenderam lá naquela infância, para poder ressignificar. E o interessante é que assim, elas não vão conseguir... É importante elas verem o que faltou na infância, o que falta a elas hoje, mas elas não vão conseguir mudar a infância delas. Isso que você está falando é muito importante. Mas elas vão perceber que aquilo que falta hoje nelas, elas podem ser a própria provedora. Elas não dependem mais dos pais, né? Então, e entender que o que elas passaram também trouxe muita força, porque não é qualquer um que passa por uma situação dessa. É verdade. Então, elas vão ter que retirar dessa história aquilo que foi positivo. Né? A força, mas
também olhar e ver, me faltou. E reconhecer a falta, porque você legitima a criança que foi abandonada. De uma certa forma, quando a gente não olha a falta, a gente rejeita a nossa criança abandonada e abandona ela também. Olhar para a falta já é um processo de acolhimento. Então, você vai acolhendo, que é o que a criança interna precisa, de acolhimento. Então, olhar para as nossas questões é acolher essa criança que foi abandonada. Exato. A gente não vai esperar mais do outro. Quando a gente começa a legitimar todas as nossas dores, e legitimar não é remoer, não é ficar ressentindo e cair no vitimismo. Legitimar eu sinto isso. E é legítimo que eu sinta. Mas o que eu faço com isso? O que eu posso fazer com isso? Então você é um para quê? Uhum. Mas realmente está lá na infância. Elas vão precisar encarar essa situação que vem sendo reproduzida e reproduzida por aí. Porque foi sempre sendo jogado para trás, né? Sim. Vão andando e joga para trás. E essa mistura de papéis, né? Que sempre foi muito misturado. Porque se a mãe já tinha depressão, de alguma forma, as duas, até antes da Nilzete nascer, teve que ocupar alguma coisa ali de espaço na casa. Então, essa mistura de papéis faz criar uma simbiose. Né? Uma mistura ali agora entre as três, mas em algum momento foi também em relação à mãe. Elas precisam, cada um tomar a sua individualidade, o seu papel, a sua vida, olhar para a sua história, porque cada uma tem uma percepção diferente dessa mesma história, e daí em diante seguir na vida. Exatamente. Ana, em uma palavra, uma emoção para ser reconstruída pela Nilzete. Essa história me lembra muito o primeiro capítulo da Nise, Dor Emocional. Então, eu acho que o auto-amor é importante, né? Elas se acolherem e olhar para essa história aí. Tá bem? Tá certo. Obrigada, meu anjo. Obrigada pela sua presença outra vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Paz. Obrigada, Alice. Nilzete, vamos ver então o que é que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Porque num contexto desse de conflitos emocionais pela depressão, ela deve ter alguma coisa muito especial para te dizer. Então vamos lá. Ela diz: inconscientemente, o indivíduo passa a manifestar comportamentos autodestrutivos, sentindo-se incapaz de enfrentar os desafios, inicialmente vitimizando-se nas situações afligentes e depois indo progressivamente para todas as outras situações cotidianas. Então, a gente passa por situações afligentes, mas a gente não pergunta, não faz a pergunta mais importante que tem que fazer ali. O que é que essa situação está querendo me dizer? O que é que essa situação está querendo se expressar para que eu mergulhe e venha tirar de dentro aquilo que não está me fazendo bem, aquilo que me incomoda, aquilo que está me causando dor, aquilo que me deixa infeliz, insatisfeita, se deixando abandonar, né? E de repente é um panorama que é para mim parar de olhar para fora para voltar a olhar para dentro. Então, quando a depressão se instala, é porque a gente tem que parar de olhar para fora e buscar nas coisas realizações, buscar nas coisas alegria, felicidade, brincadeiras. A gente tem que falar assim, olha só, dentro de mim tem algo que está sendo abafado, dentro de mim tem algo que está sufocado e a dor está dizendo assim, olha para mim, olha para dentro, eu preciso do seu carinho, eu preciso da sua atenção. Não é do outro lá de fora, é de você mesmo. Então é o momento da gente se olhar, é o momento da gente se amar, da gente se acarinhar com respeito, com entendimento,
com fraternidade, com generosidade para conosco mesmo, sem agressividade, sem críticas, sem revoltas, mas olhando para a gente com carinho e falar, olha, vou te pegar no colo um pouquinho, vou te dar amor, vou te dar atenção e vou ajudar você a curar a dor que está escondida aí dentro e que você está abafando. É difícil, com certeza, mas é extremamente importante para que a gente saia desse círculo vicioso, porque só a medicação, ela não vai curar, ela vai atenuar, aliviar para que você possa se curar e aí sim você alçar para a vida. Se você quiser participar do nosso programa, envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Com certeza tem temas ali que se encaixam direitinho com as suas emoções que precisam ser estruturadas. Então, beijinho mega carinhoso para que a sua semana seja muito especial. Muita paz.